O nosso estudo de hoje é a 44ª lição do livro Palavras de Emmanuel e a última do livro, que tem por título Virtudes. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura para ser vitoriosa não dispensa a cautela na orientação a seguir. Emmanuel termina o livro, ou melhor, o editor, que selecionou as mensagens do Emmanuel que compuseram esse livro, termina falando para a gente sobre virtude. E essa primeira frase aqui já é uma frase que coloca a gente para pensar, porque somos muitos aqueles que buscamos entender e assimilar a paciência. A gente ouve dizer, já ouviu de espíritos falando que não, espera que depois que você viver isso, aquilo, aí que você vai começar a desenvolver a prova da paciência. Como deixando a entender que para você aprender a ter paciência, vai ter momentos em que teu gênero de prova, aqui na Terra ou em qualquer outro mundo material, vai ser só voltado para isso. Quer dizer, vem mostrando assim, como se estivesse falando para um aluno de uma universidade que uma determinada matéria é uma matéria complicada e que precisa de mais dedicação. E ele começa a falar, a verdadeira paciência é sempre, quando fala que é sempre, tá falando, não tem exceção. É sempre uma exteriorização que é da alma que realizou muito amor em si mesmo. Então, você realiza muito amor em você mesmo, muita compreensão, desenvolver o amor. O que é desenvolver o amor? Vamos pegar o amor, caridade, benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência. Você desenvolveu muito aquilo, foi exercitando, você vai se tornando uma pessoa mais paciente com os erros que vão acontecendo, mesmo que esses erros sejam os mais clamorosos, aquela pessoa que puxa uma arma para você, e você vai olhar para ela, você vai ficar em estado de alerta, porque o teu instinto de conservação vai determinar, querendo ou não querendo, que você fique dessa maneira, mas naquele momento você vai ter paciência, você vai ser submetido a algumas situações na vida que você já está preparado por conta do amor que você desenvolveu em você mesmo, para a compreensão das coisas. Você vai estar preparado para aquela situação com a paciência. E, principalmente, se tem amor, quem tem amor até pelo agressor. Então, a pessoa está ali, por exemplo, passando por uma situação triste de tiroteio na Avenida Brasil, o trânsito todo parado, e ele está em prece, enquanto a maioria das pessoas está em prece, pela sua própria segurança, ou em prece pedindo para que as autoridades ou alguma coisa intervenham o mais rápido possível. Não, ele está em prece por aqueles que estão se comprometendo, realizando aqueles atos de terrorismo. Quanta dor que ele está causando em todas as pessoas, e a dor irremediavelmente vai acabar voltando para ele através da lei de causa e efeito. Ele não está sabendo o que ele está plantando para ele mesmo. E aí a pessoa se presta a fazer a oração por aquela pessoa. Depois, os outros dois parágrafos vêm falar que a virtude máxima aqui está sendo, ela vai ter sempre a origem na humildade. A gente lembra que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu falo, o que é virtude? Aí ele fala, vai existir virtude sempre que existe uma resistência aos maus pendores. Nossa, a gente começa a identificar o que está
desafinado com a lei de Deus e resiste. Aí depois ele fala, a virtude depois disso começa a se desenvolver mesmo na prática da caridade, mas ela tem o ponto mais alto, na prática mais desinteressada possível da caridade. Então, quer dizer, a virtude ela vai começar na humildade, para daqui a pouco muito amor, você vai acabar desenvolvendo essa paciência também. E é interessante como o Emmanuel coloca num texto sobre virtudes, ele vem falar de paciência e de humildade. Ele fala que, por exemplo, a missão do Cristo começou numa manjedoura. Depois ele vem falar para a gente, vamos colocar uma coisa na cabeça, né? O Senhor não vai identificar a gente, nem, é claro, pelos bens materiais, os tesouros que a gente ajuntou, nem pelas bênçãos que a gente recebeu, nem pelos anos. Ele vai reconhecer a gente o quê? Pelo emprego que a gente fez, das virtudes, dos dons. Não tem lá, vou te dar 5 virtudes, 2 virtudes, uma. O que tinha uma enterrou. Está lá no Evangelho isso. Qual foi a consequência? E por fim, a lição do livro fala assim, não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino, não. Porque a mansidão e a ternura da ovelha vai acabar trazendo junto aí a submissão, necessidade. Agora não, ele fala assim, é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Então, mais uma vez, a gente agradece do fundo do coração a uma amiga que está sempre assistindo também esses vídeos que a gente faz e que nos convidou para participar de um estudo sobre o Renúncia, o livro do Emmanuel, porque é isso aqui que a gente lê do Espírito Alcione. Alcione tinha tanta certeza de onde estava a porta da redenção que ela estava despreocupada dos apelos da ordem inferior a eclodirem na margem do caminho. Ela já sabia o que fazer, a consciência vinha avisando para ela, e outra coisa, uma submissão tão grande que, na verdade, ela veio para cumprir um tipo de missão e acabou desviando, cumprindo um outro tipo de missão completamente diferente, entendendo que não deve ser o que eu quero, mas sim o que Jesus coloca no nosso caminho, o que o Pai coloca no nosso caminho, e que a gente ainda de maneira muito inferior não consegue entender ainda, mas ela chega a um ponto tão grande de, não, peraí, era isso que eu queria, não, mas é isso que o senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça? E ela vai fazendo aos poucos e estranhando. A gente que está aqui na Terra, a gente estranha muito um comportamento desse tipo, mas ela reconheça, a gente precisa assim, reconhecer aonde está a porta da redenção e tendo esse discernimento, e vou guardar onde é. O caminho é esse aqui. O caminho é o caminho da prática do Evangelho, o caminho é o caminho de carrega a tua cruz, negue a si mesmo, olha a humildade, negue a si mesmo, carrega a tua cruz e segue. Daí concluímos que a cordura para ser vitoriosa não dispensa a cautela na orientação a seguir. Então não basta você ser manso e terno, manso e pacífico, se você não tiver esse discernimento. Na verdade, a gente vai ver que são matérias que a gente vai desenvolvendo ao mesmo tempo em que a gente vai participando da criação como co-criadores. Então, eu já fico imaginando o seguinte, dentro de uma universidade você tem várias matérias, vamos lá, a matéria do perdão, a matéria da paciência, a matéria da humildade, a matéria do trabalho, e para cada uma delas, a matéria da manutenção da família, a matéria do trabalho religioso coletivo, a matéria do trabalho político coletivo, e a gente vai desempenhando mais ou menos bem, algumas vai se habilitando, nessa aprendi, aquela ali precisa de recuperação, vamos embora, e a gente vai aos poucos aprendendo a desenvolver, porque quando a gente pega a bem-aventurança lá do Cristo, a bem-aventurança não é uma só, se fosse uma só seria uma matéria só, mas ali não tem a matéria do manso e pacífico, do pobre de espírito, remetendo à humildade, do misericordioso. Não tem, cada bem-aventurança tem uma matéria diferente. E assim a gente vai nos palcos da vida,
Luz, quero luz, eu sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás, já dizia Chico Buarque. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.